Tá aí, gente. Então, hoje é a nossa primeira aula do curso Mecanismos da Mediunidade, que estuda esse livro aí, do Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Porque foi um livro escrito a duas mãos. Quem assistiu o vídeo de hoje à tarde, né? Eu falei um pouquinho sobre a obra, introdução à obra. O vídeo tá aqui no canal. Quem não viu, depois vê alguns detalhes sobre a obra, tá bom? Então, hoje, 3 de março, acabou que a gente fez a introdução à obra na forma de vídeo, mais cedo, né? E agora o capítulo 1, Ondas e Percepções, tá? Quem não viu o vídeo ainda, gente, eu peço para que veja. É um vídeo curto, tá? Tem só 13 minutos, vocês podem colocar no acelerado lá. Seja bem-vinda, Domingas UAB, de Porto Velho, amiga da Elisaura. E aí, então, na live vai ser aqui, ó, Ondas e Percepções, então, o capítulo 1. Não sei se vocês já leram. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Ondas e Percepções. Conforme a gente falou lá na introdução da obra básica, esses 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, ele é uma revisão geral da física básica, misturado com química, principalmente no capítulo 2 e 3, né? E as questões relacionadas à mediunidade, que é quando a gente faz a ligação da parte física com a espiritual, vai começar a partir do capítulo 4, tá? Então, isso aqui é uma introdução bem aqui do mundo físico. Vamos lendo aqui. Eu coloquei nos slides aqui, gente, ipsiliter o que está no livro, tá? No livro nosso. Para a gente lendo e discutindo aqui. Em seguida a esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX, compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo a chamado campo eletromagnético. Deixa eu ver aqui se eu... Ficou melhor, né? Compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, em ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, quando a Luiz está falando, que é o seguinte, que esses grandes cientistas que acabam descobrindo as coisas, que fazem uma revolução em cada área, né, da física, da química, da medicina, da história, eles são espíritos muito evoluídos, que às vezes até fazem essa descoberta no plano espiritual mesmo, e eles vêm reencarnar aqui na Terra, né, para deixar esse legado de conhecimentos. Então, hoje em dia a gente já sabe que, né, graças aos cientistas, que a Terra é um grande magneto. É porque é o seguinte, gente, a Terra, né, nós vivemos aqui na superfície da Terra. Dentro, uns 3 quilômetros dela, existe ferro e níquel, que são metais, né? E como a Terra está girando sempre, ela acaba que ela gera um campo magnético. Então, a Terra é como se fosse, igual ele falou aqui, um grande campo magnético, né? Nós temos o Polo Norte e Sul, o Polo Norte geográfico e o Sul, em termos de campo magnético, é o inverso. O Sul é o Norte é o Sul, tá certo? Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, que é a Terra, em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Então, tudo na Terra aqui é agitação. Por exemplo, nós temos ideias de acabar com essa
esse combustível fóssil, que ele esquenta muito o planeta, e usar só a energia proveniente da agitação, né? Por exemplo, você capta o movimento do ar, né? Do vento, aquelas coisas eólicas. No mar também dá para você extrair energia, porque as ondas, tudo ali. Então, tudo é agitação, tá certo? E toda agitação produz ondas. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai entender um pouco o que é onda, porque isso vai ser muito fundamental mais para frente, tá? E vai fazer muito sentido. Uma frase que nós emitimos, ou um instrumento que vibra, cria ondas sonoras. Liguemos um aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação que se propaga em forma de ondas, através dos diferentes corpos da natureza. Entendeu? É uma perturbação que se propaga a onda. Então, é muito importante a gente começar a entender o que é onda. Tudo que você chacoalhou vira onda. Tinha um músico muito famoso, acho que é o Hermeto Pascoal, que era um albino, que ele fazia shows tirando sons de tudo quanto é instrumento. Uma máquina de costura velha, um ferro velho, tudo, né? E aí nós temos que definir os tipos de ondas, né? As ondas, elas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam. Então, uma onda, gente, ela é caracterizada por um comprimento de onda, tá certo? E uma frequência, e uma velocidade, tá? Comprimento de onda, frequência e velocidade. Então, a gente avalia ela, define, né? Cataloga elas de acordo com o comprimento em que elas se expressam, dependendo desse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Uma fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores, né? Você joga uma pedrinha, uma ondinha, né? Uma baleia pulou dentro da água, muda o comprimento de onda. Um contrabaixo, lançá-las a muitas longas. Um flautim, desferilás a muitas curtas. Ondas, as ondas de rádio, né? Hoje em dia a gente não escuta mais rádio, mas eles falavam ondas curtas, ondas longas, ondas médias, etc. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo que se lhe identificam a frequência diversa. Então, por exemplo, uma onda, né? Todo mundo tem noção. Ela vai passando por pontos de máximos e de mínimos. Os pontos máximos da onda a gente chama de crista. Por isso que antigamente falava assim, a pessoa está na crista da onda, tá certo? E aí ela tem o ponto mais baixo também, tá certo? E assim que ela vibra. Mas o que é uma onda? É isso, né? Altos e baixos, né? A falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a veicula e estabelece. São linguagens assim muito antigas, né, do André Luiz. A gente tem que se lembrar, gente, que esse livro ele foi escrito em 1959, tá certo? Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação. Então, a questão fundamental que a gente vai colocar aqui são as ondas que são geradas pela agitação dos átomos, tá? Porque, por exemplo, se você joga uma pedrinha no lago, você forma uma onda. Esse tipo de onda é chamado onda mecânica. As ondas mecânicas são aquelas ondas que necessitam de um meio para se propagar. O som é uma onda mecânica. Por exemplo, se você falar no vácuo,
ninguém escuta, ele precisa de um meio para se propagar. Quando a gente fala, a gente comprime o ar, tá certo? Mas existem ondas, que são as ondas eletromagnéticas, ele está preparando aqui o cenário para falar dessas ondas, que ela não precisa de nenhum meio para se propagar, tá certo? Mas nós vamos chegando lá. Homem e ondas. Todo mundo aí. Lili Paz, que bom que você chegou, né? Teve um contratempo aí. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas, ou excitados apenas em seus núcleos, aqui ele está falando um pouco sobre os átomos, os elétrons e os núcleos, nesse capítulo 1, de uma forma muito geral, mas no capítulo 2, que é intitulado Conquistas da Microfísica, gente, aí ele vai apresentar para todo mundo o átomo, os seus constituintes, que são os elétrons e os prótons, a gente volta lá tudo direitinho, tá? Mas, basicamente, o átomo todo mundo sabe o que é, porque é o modelo planetário. Nós temos um núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e os elétrons giram em torno desse núcleo, como se o núcleo fosse o Sol, né? E os elétrons são os planetas girando em torno, tá certo? Então, o átomo, né? Ele tem várias maneiras de vibrar. Ele pode vibrar como um todo e emitir uma onda, pode só o núcleo estar parado e os elétrons se locomoverem, aí ele vai gerar outro tipo de onda, né? Então, vamos lendo aqui. Ó. Sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas, ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor, som, luz, raios gamas através de mensuráveis combinações. Então, tudo que existe no mundo, assim, a matéria, né, ela é constituída de átomos. Quando o átomo vibra, se pega o átomo como sendo uma coisa só, ele emite um tipo de onda. Tá certo? De comprimento de onda grande, que vai ter uma energia pequena. Quando a vibração é dos elétrons que circulam em torno do átomo, é outro tipo de onda. Quando o núcleo desse átomo vibra, é outro tipo de onda. Nós vamos ter um capítulo só para falar sobre isso, sabe? Porque a gente vai ver o seguinte, que o nosso pensamento é uma onda mentomagnética, tá? O nosso pensamento ele pode emitir vários tipos de onda. Então, quando a gente tem determinados tipos de pensamento, é o átomo que está vibrando. Outros tipos de pensamento são os elétrons. E o núcleo, tá certo? Vamos chegar lá tudo direitinho. Assim é que, entre as ondas da corrente alternada, para objetivos industriais, as ondas de rádio, as ondas de luz e os raios, tanto que as desferem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerando o modo como se exprime. Então, é o seguinte, a natureza de todas as ondas são iguais. O que vai modificar ela vai ser a frequência que ela tem, o comprimento de onda, né? E o homem colocado nas faixas desse imenso domínio em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em sua temporária associação, somente assinala as ondas que lhe afinam com o modo de ser. Então, nós estamos mergulhados no mundo de onda, gente, toda onda. Só que nosso pensamento, nós não vamos chegar lá, ele também emite ondas, tá? Então, vamos supor o seguinte, eu estou emitindo aqui uma luz azul, tá certo? Que representa lá a minha preocupação com a Diana, que está aqui nos meus pés. Se ela está bem aí, Diana? Aí os espíritos superiores estão emitindo uma luz violeta, uma luz verde, a cor diferente da minha. As nossas ondas, nós estamos lado a lado, mas a gente não se comunica, a gente não se percebe, tá certo? Só vai haver sintonia quando a nossa frequência é a mesma da dele. Isso aí se chama ressonância, tá certo? Então, nós emitimos ondas continuamente, porque o pensamento, o que caracteriza a fase hominal, nossa,
emitir pensamento continuamente. Por exemplo, os animais não têm a emissão de pensamento contínuo. Nós temos. E a gente vai se assimilar as vibrações de quem pensa naquela mesma frequência, entendeu? Então, você pode estar junto de 1000 pessoas, tá? E tem gente que fica numa festa, né, mais de 1000 pessoas, e se sente só, porque ela não está em sintonia com nenhuma delas. Aí eu citei um exemplo de um livro, de uma mensagem que tem nesse livro aí do Chico Xavier, que é Cartas de uma Morta, que eu acho que foi o segundo livro que ele escreveu, sabe? Ela morreu, né, quando ele era criança. Aí, quando ele começou, ela ficava, algumas vezes, conversava com ele, porque ele era médio desde criança, tal. Ela falou para ele que ia vir uma pessoa que ia cuidar bem dele, porque quando ele morreu, ele foi morar com uma madrinha que judiava dele, né? E a mãe dele falava que ele ia ganhar uma mãe. Aí depois ela sumiu, né? Ela falou que ia precisar se afastar e tudo. Mas quando o Chico começou a psicografar, ela pediu permissão para vir, né? Era só uma mensagem. Mas o Chico ficou choramingando, não, deixa eu fazer mais um, acabou virando um livro. E foi só esse também, depois ela foi. E a dona Maria João de Deus, que era a mãe dela, ela tinha essa questão da mãe, né? Eu fiquei emocionada. Que ela morreu e deixou um monte de criança. Então, numa das mensagens que ela manda aí no livro, mostra assim: o espírito manda ela olhar na Terra todas aquelas vibrações, aquilo ali eram pedidos, pessoas orando, tal, e mandar ela escutar, né? Então, de repente, ela assimilou uma mensagem de uma mãe que pedia pelo filho, que estava com problemas, sabe? E ela foi lá e confortou essa mulher, porque a mensagem, no meio de trilhões de mensagens, foi a que assimilava com o campo mental dela, porque ela tinha essa questão, né? Vamos lá, gente. Temo-lo dessa maneira, por viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, tá? Então, quando a gente for estudar a mecânica quântica, a gente vai ver que a onda pode se comportar como partícula, a partícula pode se comportar como uma onda, a matéria pode se transformar em energia e vice-versa, tá? Tudo isso daí. Que é o que eles resumiram do livro lá que o André Luiz mandou eles estudarem, né? Mas nós vamos chegar nesses detalhes aí no capítulo 2, tá? E também, gente, eu quero indicar, se alguém quiser assistir, tem no canal tem uma playlist chamada assim, Física Quântica. Lá já tem 2 vídeos, se vocês quiserem assistindo eles também, já vai ser legal, mas nós vamos repetir tudo que está lá, tá? Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro por intermediário do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade. Então, veja bem, cada espírito tem uma individualidade. Aqui na Terra, nós, espíritos, nos manifestamos através de um corpo, mas não é o nosso cérebro, né, físico que pensa, que sente, que emite as ondas, porque quem pensa é o espírito, tá certo? Então, o nosso cérebro é um intermediário do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade, no concerto das forças universais. Então, em média, a vibração dos nossos átomos espirituais e tudo, ele tem a ver com as nossas aquisições espirituais, o que nós desejamos, o que nós pensamos. Tudo isso aí vai se transmitir em ondas, né? Tem espíritos, gente, que são extremamente inteligentes. Eles sabem tudo. Mas, por uma questão de resgate, né?
eles nascem com lesão no cérebro, por exemplo, né? Outras doenças, igual síndrome de Down, etc. Eles não conseguem exteriorizar todo o conhecimento que eles têm, porque precisa de um cérebro, né? Que é o intermediário do qual exterioriza as ondas, os pensamentos da pessoa, que lhe marca a individualidade, no concerto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, que tem a mesma frequência que tem, né? Nós estamos aqui todos hoje, 15 pessoas online, tá certo? Porque todos nós temos interesse nesse livro do Chico Xavier, entendeu o que nos une? Ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento, e das quais se deve aproveitar no aprimoramento de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Então, quer dizer o seguinte, o Bozocida, por exemplo, ele não criou um monte de gente genocida, não, querendo a morte do povo, tudo, não. As pessoas apenas assimilaram com ele, né? Ele manifestou e as pessoas se viram representadas através dele. Continente do infrassom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção circunscritos aos implementos da própria estrutura. Então, quer dizer o seguinte, gente, nossos olhos, eles enxergam a luz num determinado intervalo de frequência. Mas não significa que toda luz está nessa frequência, que a gente chama de visível. Existe luz que está numa frequência infravermelho, que nossos olhos não captam, e ultravioleta que não captam, assim como o som. Sons extremamente baixos nós não escutamos, e sons extremamente altos nós não escutamos também, tá certo? Então, nós temos uma faixa do audível e do visível, é isso, tá certo? E aí o André Luiz, né, mandou eles estudar naquele livro e coloca alguns valores, mas o fato é que aqui, se falar de som, né, que é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar, só uma pequena região que a gente não escuta, barulhos muito pequenos a gente não escuta. De vez em quando eles detectam aí um menininho, as crianças perturbadas, aí quando vai ver, ele escuta sons que ninguém escuta. Isso não é mediunidade, não, é outra coisa, entendeu? E sons muito altos, igual nós estamos na Terra, e a Terra está girando em torno do Sol. Você imagina o barulho que isso não faz? A gente também não escuta, tá certo? Então, nós temos o infrassom e o ultrassom. Só uma faixa aqui é que a gente escuta. Quando a gente vai para a luz, é a mesma coisa. Nós temos uma região aqui que é visível, tá certo? Aí nós temos, abaixo disso, as ondas de infravermelho, e abaixo e acima disso, ultravioleta, tá certo? E não é porque a gente não enxerga isso que ela não vai existir. Por exemplo, existem lasers de frequência que não é na região do visível. Você acende ele faz lá o trabalho no laboratório. E a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque não é porque você não está vendo que ele não existe, né? Se você colocar um papel na frente, todo mundo sabe o que é um laser, né? O laser point, que se acende, dá aquela luzinha lá. Se colocar um papel na frente, ele queima, tá? Então, essa história. Eu só acredito no que eu vejo, já ficou mais antiga do que andar para frente, porque a maioria das coisas é comprovadamente que existe, né? E que a gente não vê ou não escuta, tá certo? Em relação ao som em particular, essa região que a gente escuta, ela é muito alta. A região da luz, a gente vê ela no intervalo pequeno, que é o visível. O som é muito grande. Então, em geral, a gente faz uma escala logarítmica, porque quando você tem um número muito grande, aí você define assim, ó, que 1 é 0, 10 é 1, 100 é 2, 1000 é 3, entendeu? Então, você passa de 1000 metros para 3. Essa escala aqui, logarítmica do som, porque ela é muito grande, ela vai de 20 a 20 mil, é chamada escala decibel. E aí as legislações para o som, né, o que o ouvido aguenta, é feita tudo em termos dessa escala decibel. Por exemplo,
O som máximo, acho que é por região. Aqui em Goiânia é 75 decibéis. Mas um bate-estaca numa obra de construção, aqueles doidos no carro que não sei o que eles fazem no carro deles, tem muito mais de 75 e aquilo ali é extremamente prejudicial ao ouvido, né? A ponte pressionada por grande veículo ou a locomotiva que avança sobre trilhos agita a porta de resistência não distante. Porta essa cuja inquietude se comunica com outras partes mais afastadas em regime de transmissão de infrasom. Nesse domínio das correntes imperceptíveis ao nosso instrumento, né? Agora eu não sei como que fica no mundo espiritual, deve ter uma percepção maior. Identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz, a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequências aumentadas com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1.000 metros. Na medida equivalente à frequência de 300 mil vibrações por segundo ou 300 quilociclos, quilo é de 300 mil por segundo, que é a velocidade da luz. Além do mais, se localizam as ondas métricas ou decimétricas disciplinadas em serviço ao radar e da televisão. Então, gente, nesse ponto aqui, é importante a gente entender que existem vários tipos de onda, tá? Então, por exemplo, nós temos a onda mecânica, que é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Você jogou uma pedrinha no lago, o meio é o lago. A gente precisa de um meio para falar. O som é uma onda mecânica. Mas nós temos ondas que são chamadas ondas eletromagnéticas, que elas não precisam de um meio para se propagar, tá certo? E o foco nosso aqui é estudar essas ondas eletromagnéticas, que são relacionadas ao corpo físico. Porque as ondas emitidas pelo espírito, pelo nosso corpo espiritual, são chamadas ondas mentomagnéticas, e a gente vai ver a relação entre elas. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala como o continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado, ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão o silêncio. Sons perceptíveis. Aumente-se a frequência das ondas, nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Então, a frequência baixíssima a gente não escuta, né? Existe que até falou. Os valores, em termos de intensidade do som, é de 20 a 20 mil watts por metro quadrado. Agora, em termos de frequência, né? Nós temos as ondas de 20 Hz a 20 mil também. Ele colocou o gráfico aqui em termos de frequências, tá? Em termos de intensidade é muito maior, é 10 elevado a 12. 20 mil Hz. Então, nós escutamos frequências de 20 a 20 mil Hz, certo? Nesse ponto, nós penetramos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto nesse grau vibratório as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os tons de Tartini ou tons de combinação, com efeitos psíquicos segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Então, sons muito altos, gente, ele traz consequências psíquicas muito grandes. Essas pessoas que vivem no meio do trânsito, do barulho muito grande, é por isso que existem os aparelhos, né, de trabalho, que a pessoa, quando ela não pode evitar, ela tem que usar, porque traz problemas gravíssimos. Então, vamos lá, gente, em resumo. Onda é uma oscilação ou perturbação que se propaga no espaço. Aqui, ó. Se perturbou, né? Você tem uma corda, você balança ela, ela começa a se propagar. E ela carrega energia, tá certo?
sem transporte de matéria, mas ela tem energia pelo próprio movimento dela. Note que os pontos da corda, por exemplo, se movem verticalmente, possui energia, mas não se deslocam horizontalmente. Ao retornar ao estado de equilíbrio, as porções da corda estão no mesmo lugar. Se amarrarmos um laço em um ponto da corda, o laço estará no mesmo ponto ao final. Por isso diz que não há transporte de matéria, embora a passagem da onda pela corda e o deslocamento da figura formada possam dar essa ilusão. O que ele está dizendo é o seguinte: se você pintar essa bolinha aqui, o que você vai ver vai ser esse pontinho vermelho indo para cima e para baixo, tá? Isso aí é chamado a velocidade das partículas, dos pontos da onda. Ao mesmo tempo que as partículas ficam indo para cima e para baixo, a onda se desloca como um todo, que é a velocidade da onda. Então, nós temos a velocidade da onda e a velocidade das partículas, tá certo? Essa perturbação se propaga, né, com a velocidade, que a gente vai chamar de v. Então, essas ondas, elas têm uma velocidade de propagação. E essa velocidade de propagação, ela está relacionada com a frequência e o comprimento de onda, tá certo? Ondas mecânicas se propagam mais rapidamente em sólidos do que em líquidos, e em líquidos do que em gás. Isso ocorre porque a propagação em um meio mecânico depende fortemente das ligações entre as partículas que compõem o meio, né? Por exemplo, um gás, ele é formado de moléculas. Existe uma ligação entre as moléculas ali. E essas ligações, elas são muito fortes nos sólidos. Então, quando a gente estuda ondas, a gente determina a velocidade da onda nos gases, né? Nos líquidos e nos sólidos. Eleva-se o diapasão. Sons médios, mais altos, agudos e superagudos. Na fronteira aproximada de pouco além de 15 mil vibrações por segundo, não raro o ouvido atinge a zona limite. Há pessoas, contudo, que depois desse marco ouvem ainda. Então, aquela divisão lá do audível é a média. Tem gente que escuta mais e tem gente que escuta menos. Os animais são diferentes da gente, eles têm uma percepção maior para o som, cães. A Diana, nossa senhora, o elevador para lá, ela já escuta. Aí ela quer saber quem chegou, sabe? Ela ainda não entendeu que são 4 apartamentos no mesmo andar, que ninguém vem aqui para casa, assim. Tá aprendendo, que ela é neném, né? Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Existem outros reinos ondulatórios. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente, ajustada às peculiaridades do planeta, não consegue perceber. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olho humano. Então, agora ele já vai falar de uma ondulação, gente, que é da eletromagnética, tá? Que é o som e a luz, né? Então, começam a luz e as cores visíveis do olhar humano. Então, a luz, radiação eletromagnética é a mesma coisa. Tem uma parte que a gente não enxerga, tem uma parte que a gente enxerga. As micro-ondas, em manifestações ascendentes, determinam nas fibras intrarretinianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais. A região visível nossa, né? Ela vai do vermelho ao violeta, por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identificam. Alteia-se a ordem das ondas e surgem depois do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, que é 4 sobre 10 mil milímetros, os olhos humanos param de enxergar, tá certo? Então, depois do violeta, aí nós temos o ultravioleta, que a gente já não enxerga mais.
Todavia, a série de oscilações continua em progresso constante e a chapa fotográfica situada na vizinhança do espectro revela a ação fotoquímica da ultravioleta e, ultrapassando, aparecem as ondas imensamente curtas de raio-x, raio gama, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Tá? Então, olha só, existe na natureza um fenômeno sensacional, lindo, exuberante. Quando uma carga elétrica oscila, o que é uma carga elétrica, gente? O elétron é uma carga elétrica. Tá? Quando uma carga elétrica, por exemplo, oscila, toda carga ela é constituída de elétrons granulares, né? Você só pode ter carga que é múltipla inteira da carga do elétron, que é o constituinte do átomo, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, você não pode ter qualquer quantidade de carga. A carga elétrica é quantizada, né? Então, você só pode ter 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, tal. Quando essa carga oscila, ela gera campos elétricos e magnéticos ao seu redor, que também oscilam. Essa oscilação de campo elétrico e magnético faz com que outros portadores de carga à distância também oscilem, tá? Então, o elétron está aqui parado, nada não. Ele começa a oscilar, ele gera um campo magnético, certo? Porque o que acontece? O elétron, né, é uma carga elétrica, quando ele está em movimento, ele é uma corrente elétrica, certo? Toda fonte que existe de campo magnético é formada por corrente elétrica. Então, o elétron é uma carga elétrica. Uma carga elétrica em movimento a gente chama de corrente elétrica, tá certo? O que é corrente elétrica? É carga e movimento. Ele gera um campo magnético, tá certo? E ele faz com que outras cargas à distância oscilem também. Então, por exemplo, você tem aqui uma carga parada, aí você tem uma carga, outra lá, começou a oscilar. Ela começa a mexer com a outra. Essas oscilações do campo se propagam como uma onda, tá certo? Que a gente mostra aqui nessa figura. As oscilações do campo, elas se propagam como uma onda. A gente chama isso aí de campo magnético. Eletromagnético, é um campo elétrico e um magnético. Essa propagação pode ocorrer em meios materiais, na água, no ar e tal, mas ela pode acontecer no vácuo. As ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo. Essa onda aqui, que é gerada por uma carga oscilante, um campo eletromagnético, ele se propaga no vácuo. Não precisa de um meio para se propagar. Pois quem oscila são os átomos, partículas, e sim características do espaço ao redor da carga. Essas ondas são chamadas de ondas eletromagnéticas. A luz, onda de rádio, infravermelho, ultravioleta, são alguns casos de ondas eletromagnéticas. No vácuo, a velocidade dessas ondas, né, a velocidade da luz, é 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo, ela anda 300 mil quilômetros, ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? No vácuo, que a velocidade, ela depende do meio. Então, se for no vácuo, é esse valor. Se for no ar, é outro valor. Na água, outro valor, tá certo? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam mais rápido no vácuo. Aí, daí para frente, ela vai diminuindo. Tem a ver com o índice de refração do meio, tá? Então, por exemplo, se o índice de refração da água é 1,33, a velocidade da luz vai ser isso daí dividido por 1,33, entendeu? É só pegar o índice de refração do meio. Mais rápida no vácuo e cada vez mais lenta nos gases, sólidos e líquidos. Isso ocorre porque ondas eletromagnéticas interagem com portadores de carga no seu caminho. No vácuo não existe partículas. Em um gás, elas ocorrem em menor quantidade em líquidos e sólidos, tá? Então, nós temos o espectro também eletromagnético, né? Nós mostramos o do som, aqui está o da luz, né? Vai do infravermelho ao ultravioleta e uma região pequena no meio, que é a região do visível. Gente, então é o seguinte, você vê que esse texto, né, a própria maneira como eles escrevem, é ultra, super rabuscado.
Aí eu queria dar essa noção geral para vocês. Agora, eu vou fazer um resumo assim mais atualizado, simplificado, colocando o espectro que a gente pode precisar de usar algumas vezes, né? O espectro eletromagnético do som e tal, para a gente seguir adiante. Ele usou aqui muitas coisas que ele vai desenvolver direitinho no capítulo 2, que é as conquistas da microfísica, tá? Mas tudo no mundo são vibrações. Então, ele tinha que falar um pouquinho sobre onda. O que é uma onda? Né? Uma perturbação que vai se propagar, dependendo, pode ser no meio ou mesmo no vácuo, como as ondas eletromagnéticas, tá bom? E aí, na sexta-feira que vem, vou programar tudo aqui no computador para não dar problema, a gente vê o capítulo 2, que é as conquistas da microfísica, tá certo? Então, vamos ver aqui algumas perguntas, gente, para a gente